E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa última função, a função óxido. Lembrando que nós já estudamos a função ácido, base, sal e agora óxido. Elas permeiam as 4 principais funções da química inorgânica, ok? Então são as que mais aparecem em provas, que a gente mais é testado em relação a elas, certo? Então tá, vamos lá. O que seria essa função óxido? É uma substância binária formada por 2 elementos químicos, ok? E desses 2 elementos químicos, um deles é o oxigênio. E ainda, esse oxigênio tem que ser o mais eletronegativo dessa substância binária. O seu óxido ele pode ser formado por um metal ou um ametal, mais o oxigênio. Exemplo, CO, N2O, CaO, Na2O, certo? Ametal e metal, ok? E uma chamadinha aqui, pessoal, fiquem atentos. O OF2, substância binária, um deles o oxigênio, não é um óxido. Por que não é um óxido? Porque entre oxigênio e flúor, o flúor é mais eletronegativo, então não caracteriza um óxido, certo? Então, óxido é uma substância binária formada por 2 elementos químicos, onde um deles é o oxigênio. E o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo, ok? Pessoal, eu tenho 2 tipos principais de óxido que a gente não pode esquecer. O óxido chamado metálico ou básico e o óxido chamado ametálico ou ácido. Como que eu diferencio os dois? Aquele que eu considerar básico ou metálico é formado por um metal. É o metal mais o elemento químico oxigênio. Lembrando que os metais são aqueles elementos que estão em maior quantidade na tabela periódica. K2O, CaO, ok? Professora, básico não lembra base? Boa, Ele é chamado de básico porque quando ele é jogado em água, ele reage com a água, ele forma uma base. Olha um exemplo aqui, o N2O mais a água, metal, ok? Mais a água, formando um hidróxido, olha o OH no final, formando o nosso hidróxido de sódio, certo? E também, se ele estiver reagindo com um ácido, esse óxido metálico estiver reagindo com um ácido, ele vai cair na reação de neutralização, ele forma sal e água. Então dá uma olhadinha aqui, Na2O mais o HCl, olha nosso ácido clorídrico aqui, formando NaCl e água, reação de neutralização, certo? Nesse mesmo raciocínio, nós temos o ametálico ou o ácido, formado por um ametal. Ametal, nitrogênio, carbono, enxofre, fósforo, certo? Então é o ametal mais o oxigênio, o ametal e o oxigênio, ametal e o oxigênio, ok? E as mesmas considerações do óxido básico, Em água ele forma ácido, por isso que ele é chamado de óxido ácido. Coloquei o SO3 em água e formou um ácido sulfúrico, certo? E mesma consideração do anterior, com base forma sal e água, reação de neutralização, SO3 mais a sua base, formando sal e água. Óxido, substância binária, com oxigênio sendo mais eletronegativo. 2 principais tipos de óxido, o básico e o ácido. O básico é composto por um metal e o oxigênio, e o ácido é composto por um ametal e o oxigênio. Pessoal, além do óxido ácido e básico, tem 2 grupos de óxido que é bom a gente ficar bem atento. São os óxidos considerados neutros ou indiferentes, ou seja, eles não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base, tá? São 3, o NO, o CO e o N2O. Esses 3 são considerados neutros ou indiferentes. E o 4º tipo de óxido, importante, os óxidos considerados anfóteros. Anfóteros quer dizer o seguinte, que ele pode se comportar como um óxido básico ou ácido, dependendo de quem reage com ele. Se o seu óxido for considerado básico, o anfótero, é porque ele está reagindo com um ácido. Se seu óxido for considerado um ácido, é porque ele está reagindo com uma base, ok? Então são óxidos capazes de se comportarem tanto como ácidos ou bases, ok? Esses 2 são os que mais aparecem, o Al2O3 e o ZNO.
certo? 4 tipos de óxido para nunca mais esquecer, moçada.